Olá, amigos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Espiritismo Todo Dia. No nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre fidelidade. E a passagem evangélica associada ao nosso tema de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15 e no versículo 8, onde diz o seguinte: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus abre o capítulo 15 do seu Evangelho trazendo um diálogo entre Jesus e os fariseus. E os fariseus, querendo provocar o Cristo, fazem a seguinte pergunta a eles: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer. Ao que o Cristo então responde aos fariseus com uma outra pergunta: E vós, por que viola os preceitos de Deus por causa da vossa tradição? Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe. Aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será castigado de morte. E Jesus lembra aos fariseus que o estavam provocando de que eles mesmos, os fariseus, por causa das suas tradições, de não terem obrigação de cuidar do seu pai e da sua mãe, também estavam indo contra a palavra de Deus. Chamando-os de hipócrita, o Cristo lembrou a eles uma passagem do profeta Isaías que diz o seguinte: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o Cristo ainda lembra os fariseus dizendo o seguinte, de que não é o que entra pela boca do homem que o torna puro, é o que sai da boca do homem que o torna impuro. Aí sim, eis aí sim o que torna o homem impuro. E o Cristo então finaliza esse diálogo com os fariseus, dizendo o seguinte: são cegos guiando outros cegos. Esses ensinamentos nos fazem refletir sobre a necessidade que nós temos de sermos fiéis aos ensinamentos trazidos pelo Cristo para todos nós, de acreditarmos que estamos agindo honestamente, de que estamos agindo corretamente e de que estamos sendo honestos para conosco mesmo. Devemos sim também ter fé absoluta de que o Cristo é realmente o caminho, a verdade e a vida. E refletir que nada, absolutamente nada conseguiremos se não formos fiéis aos ensinamentos trazidos por Ele. E entender e compreender também de que nada, absolutamente nada nós alcançaremos se nós formos fiéis somente nas aparências, ao invés de promover a reforma íntima, a nossa reforma íntima, promover a reforma e a transformação de todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, atitudes, enfim. Nada conseguiremos se não formos honestos para com todos aqueles que nos cercam. Nada conseguiremos se não formos fiéis também a essas pessoas que convivem conosco, que dependem de nós e de que muitas vezes nós também dependemos dessas pessoas. Pois a nossa verdade, a nossa honestidade e a nossa fidelidade aos desígnios de Deus é que nos darão a oportunidade de ser felizes. É que nos darão a oportunidade de vivermos em harmonia com todas aquelas pessoas que nos cercam. Na semana passada, amigos, eu tive uma oportunidade de ir à casa de um amigo meu, pois era aniversário da esposa dele, a esposa do Olavo, a Sara. E depois do almoço, nós já estávamos nos confraternizando e saboreando uma deliciosa sobremesa. A tia Elisa, que é a mãe do Olavo, nos contou um caso muito interessante sobre esse tema, fidelidade, e eu gostaria de compartilhar com os senhores sobre essa pequena história. Ela nos contou que na China antiga, um jovem príncipe precisava se casar, mas ele não tinha encontrado até aquele momento a noiva ideal, ou pelo menos aquela que pudesse trazer consigo todos os atributos de uma verdadeira esposa e de uma verdadeira rainha da China. Então ele mandou publicar para todo o povo que convidaria todas as moças que estivessem em idade de casar e em condições de se tornar, ou que quisessem também ser a rainha da China. Anunciou então uma grande festa, e nessa grande festa ele anunciaria para todas as pessoas como ele iria escolher então a futura rainha da China. No dia marcado, muitas jovens compareceram à festa, aquele banquete que estava sendo promovido pelo príncipe. Muitas jovens belas, de uma beleza estonteante, e todas elas de uma forma ricamente vestida, com os mais lindos trajes que se pode imaginar. E dentre aquelas lindas jovens, ali também estava uma jovem muito bela, de uma beleza também muito singular, mas vestida de uma forma muito simples. E esta jovem tinha confidenciado à sua mãe de que amava o príncipe e que ela não perderia essa oportunidade de estar frente a frente com ele, de ter a oportunidade, né, de realizar o seu sonho que ela tanto queria, que seria de casar com o príncipe. E o príncipe, então,
dado todo o banquete, ele anunciou então para todas aquelas jovens como seria o processo de escolha. Ele então deu um punhado de semente para cada uma daquelas jovens. E essas sementes, elas brotariam as mais lindas flores. E elas deveriam cuidar dessas flores, plantarem um vaso e cuidar dessas flores durante 6 meses. E após 6 meses, então, ao final dos 6 meses, aquela jovem que lhe trouxesse a mais bela flor e a mais bem cuidada flor seria a rainha da China. O tempo foi passando e aquela jovem humilde, cultivando sua semente no seu vaso, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e nada brotava. Absolutamente nada. A sua mãe a incentivou a deixar isso de lado, que ela passaria vergonha na frente do príncipe e na frente de todas aquelas jovens por não saber cuidar nem sequer de uma flor. Mas a jovem decidiu que ela iria assim mesmo, nem que fosse com o vaso vazio, sem nenhuma planta, porque ela queria ter a oportunidade de mais uma vez ver o jovem príncipe na sua frente e frente a frente. Chegou então o dia marcado para a grande escolha da rainha da China. E ali estavam novamente aquelas belas jovens, com seus mais elegantes vestidos, e ali também, e cada uma delas trazendo os seus vasos com as mais belas e lindas flores que já pôde ser cultivado na China. E somente aquela jovem humilde e simples, como eu disse, reforçando, muito bela por sinal, somente ela trazia o seu vaso sem nenhuma flor. O príncipe, então, fez, junto com sua equipe, que estava avaliando toda aquela beleza daquelas flores, daqueles vasos, passou por cada uma das jovens, cumprimentando cada uma delas pela excelente qualidade das flores, pelo excelente cuidado que tiveram. E cada flor, uma mais linda do que a outra. E da mesma forma também, o príncipe passou em frente àquela jovem que nada tinha colhido, que nada tinha conseguido fazer florescer, da mesma forma também agradeceu, a elogiou também por todo o seu esforço e continuou todo o seu processo. E ao final então de todo aquele julgamento, ele disse então em grande e em alto bom som, anunciou então que a futura rainha da China seria aquela jovem que nada trazia no vaso. Nossa, aquele burburinho total, vozes, gritarias, xingamentos, aquelas coisas mais terríveis foram faladas, até que o príncipe pediu, em voz alta, pediu silêncio de que ele, então, naquele momento falaria. E disse, então, a pobre e a moça, aquela jovem, disse a todas aquelas jovens, todas as sementes que eu distribuí para todas vocês eram sementes estéreis. Jamais nenhuma dessas sementes poderia brotar ou florescer qualquer flor que fosse. E dirigindo-se então àquela humilde jovem, e disse para ela o seguinte: tu fostes fiéis aos seus princípios, demonstraste fidelidade e honestidade. E aqui vieste, mesmo sabendo que nada poderia receber. Somente tu és digna de ser, então, a esposa do príncipe, e só tu és digna de ser a rainha da China. Amigos, eu confesso que fiquei muito surpreso com o final dessa história. Surpreso de saber o que aquelas belas jovens foram capazes de fazer para conseguir o que desejavam. Produziram as mais estapafúrdias trapaças e mentiras, pela ambição do casamento e pela ambição do poder. Mentiram, manipularam e foram desonestas com o príncipe. Mas, no entanto, mais uma vez, prevaleceu aí a honestidade, prevaleceu a justiça e prevaleceu os princípios morais a tudo aquilo que é honesto e justo. Queridos, essa história nos convida à reflexão, mas uma reflexão honesta para conosco mesmo. Quanto de nós não seríamos capazes de tomar ou de agir dessa forma para conseguir aquilo que desejamos? Quantas situações já não se passaram em nossas vidas e nós não fomos capazes de usar da honestidade, da fidelidade aos princípios morais ou aos princípios justos, ou então simplesmente ser fiel às verdades.
Esse mesmo conceito de fidelidade nós temos que trazer para tudo aquilo que se diz respeito à religião ou às coisas de Deus. Não adianta termos gestos maravilhosos, gestos mirabolantes, gestos amorosos, gestos carinhosos e continuarmos sendo o que nós somos por dentro. Continuar ainda fazendo ou tomando essas atitudes de manipular, tomando essas atitudes de sermos desonestos. Não adianta sermos cristãos somente na aparência. Ou somos ou não somos. Devemos ser fiéis, sim, aos ensinamentos trazidos pelo Cristo, porque essa fidelidade, esta honestidade, o cultuar esses princípios é que nos darão a felicidade. E foi justamente isso que o Cristo falou para todos nós, então, lembrando o profeta Isaías quando disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Para que eu pudesse trazer uma definição mais apurada da palavra fidelidade, eu fui ao dicionário buscar a melhor definição para a palavra fidelidade. E na Enciclopédia Larousse Cultural eu encontrei 4 definições muito interessantes, onde diz o seguinte: fidelidade é a qualidade de quem é fiel, devotado, ligado a alguém ou alguma coisa. Qualidade de quem é constante em seus sentimentos, suas afeições e seus hábitos. Qualidade do que é conforme a exatidão e a verdade. Qualidade de quem não foge a uma promessa, de quem não trai a um princípio. Então, querida, a fidelidade aos ensinamentos do Cristo se resume em todas essas qualidades, todas essas definições que nós vimos pela definição trazida na enciclopédia. E muitas vezes, no exercício do amor e da fraternidade, a fidelidade provoca conflitos de ideias, conflitos internos nas criaturas. Ser bom ou não ser bom? Ser justo ou não ser justo? Falar a verdade ou não falar a verdade? Gostar ou não gostar? Enfim, são diversos conflitos internos que movimentam e onde a fidelidade provoca tudo isso, esses conflitos interior nas criaturas. E esses conflitos, eles surgem da dificuldade que nós ainda temos de conciliar os nossos desejos com a necessidade que nós temos, pela necessidade da conduta fiel que nós devemos ter para com todas as coisas. Né? E esses conflitos, na grande maioria das vezes, são provocados pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, por todos esses sentimentos que ainda não fomos capazes de eliminar de dentro de cada um de nós. É por isso que, na maioria das vezes, exteriorizamos aquilo que não somos. E exteriorizando aquilo que não somos, nós estamos, de uma certa forma, exteriorizando aquilo que nós queremos ser. Também, muitas vezes, pelo receio de não sermos felizes, de não conseguirmos aquilo que a gente quer, de não ser bem visto pela sociedade, receio de não ser respeitado, de não ser valorizado, enfim, uma série de outros receios que nós vamos tendo de acordo com a sociedade, porque a sociedade, de uma certa forma, também tem esses conflitos. Também passa por todo esse processo. Ou será que tudo aquilo que nós vemos na sociedade, nas redes sociais, será que tudo isso que nós vemos ali, aquilo tudo é real? Que aquilo tudo obedece uma fidelidade, obedece uma justiça? E essa postura, como eu disse, tão comum em nossa sociedade, ela é objeto de incontáveis, de incontáveis conflitos, de incontáveis contendas e também em todos os lugares. E de uma forma muito, muito intensa, esses conflitos no exercício do amor e da fraternidade também provocam imensos conflitos dentro dos nossos lares, junto com aquelas pessoas que nós amamos, junto com aquelas pessoas com as quais nós convivemos muito. E é por isso que nós precisamos tomar a decisão urgentemente de sermos fiéis aos princípios morais, de sermos fiéis aos princípios trazidos por todo o ensinamento que o Cristo trouxe como modelo de vida, modelo de uma vida feliz, modelo de uma vida perfeita que nós queremos ter para todos nós. É preciso urgentemente que assumamos a postura de sermos fiéis a todos esses ensinamentos trazidos pelo Cristo. Assumindo também a postura de que nós somos espíritos imperfeitos ainda, não atingimos a perfeição. Nós estamos a caminho da perfeição, mas ainda não assumimos essa perfeição. E não devemos nos sentir derrotados, de maneira nenhuma, porque derrotado não é aquele
que ainda não conseguiu ser fiel. O derrotado é aquele que desistiu de ser fiel. Este sim é o que é o derrotado. O Cristo nos disse no seu evangelho trazido por João, onde ele diz uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: nisso todos conhecerão quem são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E eu acrescento aqui, se servirem uns aos outros, se forem fiéis uns aos outros, se forem fidedignos uns aos outros. Nós não podemos imaginar o fortalecimento dos nossos relacionamentos, seja nos nossos lares, nos nossos relacionamentos sociais ou no relacionamento do nosso trabalho, se o amor e a caridade, dentro desse conceito de prevalecendo a justiça e a fidelidade, se não forem cultuados. Amar é servir, caridade é servir. Então, o servir se torna, a fidelidade se torna, então, nesse ato de servir. Eu não estou querendo dizer de uma forma nenhuma que nós devemos ter a postura da estagnação, aceitar tudo da forma com que vem, tudo na forma de agir, tudo numa forma, aceitar que tudo está correto ou não, né? Todos nós temos fé, e eu costumo dizer que fé é uma abreviação de força espiritual, que cada um de nós tem dentro de si, e através dessa fidelidade, através da obediência a esses princípios, a esses valores morais, é que nós temos que assumir uma postura também trazida pelo Cristo, quando ele diz que seja o vosso falar sim, sim e não, não. Nós temos que assumir essa postura. É natural que ainda vivamos em conflitos sobre o que é bom, sobre o que é mal, sobre o que é justo, sobre o que é injusto, sobre o que é verdadeiro, sobre o que não é verdadeiro. Mas a fraternidade, que também é uma qualidade da fidelidade, é fator fundamental para a conquista da estabilidade e da harmonia dentro dos nossos lares, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro dos nossos relacionamentos com os nossos vizinhos e com os nossos amigos. E sem equilíbrio, essa estabilidade, a nossa vida torna-se um verdadeiro tormento de tristeza e de dor. E nós temos aí, então, o próprio Cristo como modelo a seguir. Um modelo de justiça, um modelo de fidelidade, um modelo de amor, um modelo de servir. Lembra que o Cristo disse uma frase também muito interessante, quando ele disse o seguinte: eu nunca estou só, porque o Pai está sempre comigo, porque eu faço tão somente o que é da sua vontade. E a vontade de Deus é a vontade da justiça, a vontade de Deus é a vontade da verdade. A vontade de Deus é a vontade do bem, a vontade de Deus é a vontade de servir, do apoiar, do ajudar e de sermos melhor cada vez mais. E tudo isso gera grandes conflitos, como eu disse, conflitos internos em todos nós, que ainda somos imperfeitos. E não podemos deixar que as nossas fraquezas prevaleçam sobre as nossas ações, levando-nos muitas vezes ao sofrimento, levando muitas vezes a nós ao sofrimento e também todas aquelas pessoas que convivem junto conosco. E para que a gente possa encerrar, Emmanuel faz uma importante observação no final do capítulo tão nosso, no capítulo Conflito. Emmanuel diz o seguinte: enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação teimosa, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de verdadeira batalha. E isso é uma grande verdade, querido, porque a partir do momento que caímos na real, né, se for assim, é que começam a se levantar, a gente começa a identificar dentro de nós tantas coisas que ainda temos que mudar, o quanto ainda que nós temos que melhorar, e o quanto ainda que nós precisamos ser fiéis a toda essa doutrina trazida pelo Cristo para todos nós. Tá bom? Essa era a mensagem que eu queria trazer sobre esse tema fidelidade. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.